tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre bolo, o bolo perfeito. Como que você pode fazer para melhorar a qualidade dos bolos que você faz aí em casa. Tem uma amiga nossa, que seguidora aqui do canal, que teve uma dúvida que o bolo dela, na receitinha que eu dei, não saiu tão legal como ela esperava. E isso me inspirou a dar essas dicas para vocês, tá bom? Então vamos lá, como fazer o bolo perfeito para você poder oferecer para sua família e também vender. Vamos lá? A primeira dica é, antes de você misturar os ingredientes e começar a fazer o bolo, a primeira coisa que você tem que fazer é preparar a assadeira. Aí você vai untar, vai enfarinhar, vai cortar o seu papel manteiga, vai deixar a assadeira pronta para receber a massa. Porque quando a gente faz isso depois da massa já estar mexida, às vezes esse tempo que você leva para untar, para preparar a tua forma, acaba perdendo um pouco a força do fermento. Tá? Então às vezes isso acontece, você deixa a massa lá parada e vai preparar a sua forma. Então esse tempinho até entrar no forno é o que prejudica o seu bolo, tá? A segunda dica tem muito a ver com a primeira, porque sobre o pré-aquecimento do forno. Pensa bem, se você deixa para começar a aquecer o forno depois que você já misturou os ingredientes e já pôs na assadeira, esse tempo que o bolo vai ficar no forno é como se a massa tivesse parada. É como se fosse aquele tempo que você também deixou a massa parada para preparar a forma. Então, antes de você começar, depois que você preparou a tua forma, vamos lá, você preparou a forma, já liga o teu forno, deixa ele aquecendo. Aí você vai partir para os ingredientes. Quando você for pôr o bolo no forno, ele já vai estar pré-aquecido e pronto para receber, sem perda nenhuma para ativação desse fermento. A terceira dica é muito legal, porque dela praticamente depende todo o resultado do teu bolo. Você vai pegar a receita e vai separar todos os ingredientes um a um. Você vai precisar de um copo medidor ou de uma balancinha. Se agora no começo você ainda não investiu nesse material, você pode usar uma caneca ou uma xícara sua padrão. Se você tem que ver a capacidade dessa caneca ou dessa xícara, e todos os ingredientes você vai medir com ela, tá? Então essa separação de tudo que você vai usar no bolo, em tigelinhas, deixa tudo à disposição, tudo prontinho, para você poder começar a fazer o bolo, se chama mise en place, tá? Então mise en place nada mais é que a separação de todos os ingredientes medidos para fazer a sua preparação. A quarta dica é na hora de misturar os ingredientes. Você tem que misturar com muita delicadeza. É só para realmente um ingrediente se misturar ao outro. Se você for usar a batedeira, você usa numa velocidade não muito alta, só para misturar e rapidamente você desliga. Tá? Misturou, pronto. Uma boa dica é você primeiro misturar os ingredientes líquidos. Aí você pode pôr no fundo da sua tigela, né? Misturar com fouet ou com uma colher, uma espátula. Depois você vai colocar os ingredientes secos, os pós, e aí você pode peneirar, tá? Aí você vai mexer delicadamente, misturou, não precisa ficar mexendo muito. É que nem o caso do pão de ló. O pão de ló é assim. E como você vai bater os ovos, ele vai criar uma espuma. Então se você bater muito fortemente, aquelas bolhas, aquela leveza vai ser perdida. Então você tem que misturar delicadamente.
E depois que você misturar todos os ingredientes, por último, você vai colocar o fermento em pó. E aí você vai mexer delicadamente. Incorporou, a massa está pronta para ir para a assadeira, para ir para o forno. A quinta e última dica que eu vou dar sobre o bolo perfeito é sobre o fermento em pó. Às vezes a gente usa, não tem o costume de fazer bolo sempre e deixa o fermento na geladeira. E passa o tempo, aquele fermento, ele perde as suas propriedades de levedação. Então o que você tem que fazer? Você tem que verificar a validade do seu fermento. E se você perceber que está muito tempo na geladeira, compra um fermento novo, tá? Assim que você misturar por último no seu bolo delicadamente o fermento, você põe na assadeira e põe no forno. Não demora muito, porque às vezes, é o que eu falei no começo na primeira e na segunda dica, se você demorar, essa efervescência do fermento perde e aí costuma dar errado, tá? Então essas dicas com certeza vai ajudar a fazer você um bolo perfeito, tá? E um bônus, quando você for fazer no seu forno elétrico, verifica se a resistência de cima não tá ligada, tá? Porque aí assa bem, o meio tá cru, essa massa vai subir e vai rachar. E não é isso que a gente quer, tá? E às vezes pode até rachar, se você for fazer uma cobertura e tudo, dá certo. Mas se você quiser apresentar o bolo bonito por cima, você tem que tomar cuidado com a temperatura do forno e seguir as instruções da sua receita, tá bom? E essas foram as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você use essas dicas para fazer tanto o bolo caseiro, o bolo da vovó, o bolo confeitado, o cupcake, tudo que for de bolo, até o nosso bento cake querido, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Fique em paz e se cuida. Até a próxima!